De forma a darmos prosseguimento aí às nossas aulas de fundamentos de banco de dados, nas últimas aulas nós vimos aí que se tratava as dependências funcionais e os conceitos de normalização, que serão bastante utilizados aí durante as nossas aulas práticas, que nós vamos dar início agora de SQL. Então vamos aí ver um pouco da história e do que é o SQL em si, que vai ser o início da nossa parte prática do nosso conteúdo aqui da nossa disciplina desse módulo 2. Então, o SQL, primeira coisa a sigla significa Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Antes, lá no começo, era bastante difícil para as empresas, para os governos, para quem tinha bancos de dados e queria organizar os seus bancos de dados, saber como fazer acesso aos dados que eram armazenados, uma quantidade de dados gigantesca, e a melhor forma de se poder extrair informação daqueles dados. Então, quando os bancos de dados estavam sendo desenvolvidos, foram criadas linguagens destinadas a definições e manipulações de dados. Então, foi criada aí a partir, quem criou a SQL, a primeira parte da SQL que nós usamos até hoje, foi o departamento de pesquisas da IBM. Então, já tem bastante tempo, a SQL já é há muito tempo utilizada aí como padrão de linguagem de consulta e manipulação de dados, definição e manipulação de dados. Então, isso para bancos de dados relacionais, que são todos os nossos exemplos, todos os nossos exercícios, todas as nossas aulas, nós estamos tratando aí de bancos de dados relacionais, que possuem tabelas, dentro das suas tabelas possuem as suas colunas, as suas tuplas, as suas linhas, seus atributos. Então, tudo isso e o relacionamento entre essas tabelas com outras tabelas de um mesmo banco. Mais tarde, a ANSI, que é a American National Standard Institute, que é o Instituto de Padronização Americano, definiu o padrão SQL. Então, o SQL, antes das linguagens, existia uma quantidade diferente, uma quantidade maior de linguagens, optou-se por criar um padrão único para os bancos de dados, para acessar os bancos de dados e criar essa linguagem. Então, hoje, atualmente, quem controla é a ANSI ISO, o padrão aí. A ISO controla, tem toda a documentação referente ao SQL. Se você quiser ver aí, tem lá, você pode pesquisar ANSI ISO, mas SQL vai ter lá um documento definindo o que é que tem que ter na linguagem SQL e quais são os padrões dela. Então, aqui é um pouco da história da linguagem em si, do SQL, e vamos partir aí para algumas outras definições importantes. Os comandos da SQL, quais são os principais comandos que nós temos da SQL? Primeiro nós temos 3 principais, existem outros, mas esses aqui são os mais comuns. Esses 2 primeiros são os mais comuns, e esse aqui já é menos comum que esses 2 primeiros. Vamos lá, existe o DDL, o DML e o DCL. Esses 3 comandos aqui que abordam diversos outros subcomandos referentes à manipulação de dados em bancos de dados. Então, o primeiro deles, que é o mais comum, é o DDL, é o Data Definition Language, então linguagem de definição de dados. Dentro do DDL, existem 3 comandos principais no SQL, que é o Create, o Alter e o Drop. Esses são os 3 principais da nossa DDL, que são os comandos do SQL. O Create é destinado à criação de banco de dados e tabelas. Dentro dos nossos bancos de dados relacionais, o Create é utilizado para criar o banco e as tabelas que compõem esse banco. Além das relações existentes entre as tabelas, também o comando alter, que já faz o quê? Permite inserir e eliminar atributos nas tabelas. O alter serve justamente para fazer modificações ao longo que a gente vai criando, alimentando, adicionando características ao nosso banco. O comando alter vai nos permitir, ao invés de ter que deletar o banco, começar a criar do zero de novo, fazer as alterações que são devidas a adicionar uma coluna, adicionar uma linha, modificar atributos, modificar informações que estão lá no banco. Dentro dele ainda existe o nosso outro terceiro e último comando da DDL, que é o drop. Ele é utilizado para eliminar a definição da tabela, seus dados e referências. As referências que ele fala aqui é justamente a situação
onde a gente tem lá os relacionamentos entre as tabelas, né? Relacionamento de 1 para N, 1 para 1, com chaves estrangeiras, com chaves primárias. Então, o comando droppers tem essa funcionalidade. Lá na frente nós vamos ver outro comando que é parecido com o drop. É só que ele tem outra funcionalidade. Tá? Tem funcionalidade de apagar partes do nosso banco, mas aqui o drop é relacionado justamente a tabelas, os dados que estão nelas e as referências, né? Como essas tabelas estão interligadas a partir das chaves estrangeiras. Partindo daqui, ainda outro comando SQL que nós temos é o DML, que é o nosso Data Manipulation Language. São destinados às consultas. Aqui nós vamos começar a pegar os dados que estão armazenados lá no nosso banco e extrair informação dele. Então, nós vamos fazer consultas, nós vamos fazer inserções, exclusões e alterações em um ou mais registros de uma ou mais tabelas. Isso simultaneamente, de forma simultânea. Como exemplo, nós temos dentro da DML, nós temos o select, que vai servir para selecionar tuplas de nossa tabela, linhas. O insert, que vai servir para inserir, colocar informações dentro do nosso banco, adicionar tuplas, adicionar linhas. O update vai servir para atualizar informações que já existem, a gente quer modificar o nome, o endereço de e-mail, por exemplo, de um campo. E o delete, que vai servir para deletar um campo ou uma linha específica dentro do nosso banco de dados. Todos esses comandos nós vamos ver na prática. E por último, mas não menos importante, nós temos a DCL, que é a linguagem de controle de dados ou a Data Control Language. Então, a DCL ela tem uma função que é justamente mais aplicável para administradores de bancos de dados. Então, dentro dela, nós temos aí, dentro dos nossos SGBDs, nós temos os administradores de banco de dados que vão poder conceder permissões a determinados usuários. E vamos imaginar a situação. Você chegou lá na empresa que você foi recentemente contratado e você precisa vai trabalhar lá com DBA, database lá. E o cara que é administrador desse banco, do banco principal da empresa, que está servindo lá para a produção, ele vai te conceder privilégios, vai te negar acessos, tudo isso a partir de comandos da DCL. Os principais comandos são justamente o grant, o revoke e o then. O grant é utilizado para adicionar novas permissões. Então, você vai ter permissões para modificar, acessar um banco, você vai ter permissão para fazer consulta, só leitura, para fazer deleção. Isso vai ser dado a você a partir desse comando lá no SGBD, que se estiver utilizando o SQL. O revoke é utilizado para remover acesso de banco de dados do usuário. Vamos supor que você deixou de ser empregado da empresa e a determinado ponto você não tem mais acesso às partes de um sistema que você tinha antes. Então, o revoke dentro dos SGBDs vai ter essa funcionalidade. E o then é utilizado para impedir explicitamente que o usuário receba uma permissão especial. Supor, o pessoal do RH não tem que ter acesso ao departamento de TI. O pessoal do TI não tem que ter acesso ao RH. Então, pode ser feito assim de forma explícita. Existem os comandos que são naturalmente implícitos, que os níveis de acesso implícitos, que os usuários não possuem, e tem os que a gente quer deixar muito claro, explicitamente dizer que aquele usuário não pode fazer especificamente isso. Então, já fica a cargo dos comandos da DCL, Data Control Language, tá? Então, a linguagem de controle de dados. Esses três são os três principais tópicos relacionados ao comandos da SQL. Existem diversos outros campos aí relacionados a isso. Dentro aí da nossa SQL, nós vamos ver algumas vantagens e desvantagens do próprio SQL. Existe aqui também, ainda por última parte dessa aula, que a linguagem SQL dispõe de cancelar uma série de atualizações. Então, a gente pode reverter, daí como mais ou menos podemos fazer a nível de comparação, Ctrl+Z em determinadas situações. Ou de atualizações, ou depois de gravá-las, iniciar uma sequência de atualizações, a gente pode fazer a reversão dela. Houve um problema, a gente pode reverter isso sem ter que prejudicar toda a base de dados. Os comandos principais que fazem isso é o commit e o rollback. O commit é aquelas, lá no início das nossas aulas ainda presenciais, nós vimos que existiam algumas operações do banco de dados, que eram as operações que a gente chamava de operações ACID, né? Tinha aqui ACID.
que era atomicidade, tá aqui, atomicidade, consistência, dá uma travadinha, pronto, consistência, atomicidade, consistência, e aí nós vimos outros comandos que eram relacionados a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Esses foram os que nós tínhamos visto. Então, ó, isolamento e durabilidade. Esses comandos, por que eu estou falando disso? Porque ele está diretamente relacionado a essas características dos nossos bancos, que a gente quer que os dados sejam atômicos, consistentes, não sofram modificações de forma em conjunto, a não ser que eu especifique isso, são de forma isolada, e que seja durável ao longo do tempo. Esses comandos commit e rollback são aplicados para manter essas características do nosso banco de dados. Então, o commit ele só vai executar quando toda uma atualização, quando toda uma modificação for feita do começo ao fim. Ele não vai executar ela por metade. Então, aqui é a atomicidade e a consistência estão relacionadas. E o rollback é quando eu falo também aí em relação à consistência dos meus dados. Se um dado, em determinado ponto, faltou eletricidade lá no banco, estava fazendo alguma modificação, alguma atualização, um backup, e ocorreu essa queda de energia, eu vou voltar a partir do ponto onde parou, o ponto mais consistente possível. Então, esses comandos aqui se aplicam justamente à nossa a SQL em si dentro dos bancos de dados. Na próxima aula, nós vamos ver quais são as vantagens e desvantagens da linguagem SQL.